Eu não estou acostumada a falar para tanta gente, então o que eu quero fazer aqui é que a gente tenha ali bastante liberdade para interagir com o texto bíblico, então qualquer um que quiser falar qualquer coisa pode me interromper, pode falar e a gente vai trabalhando a partir daí. É uma alegria muito grande estar junto com vocês hoje e poder estar compartilhando a palavra. Hoje a gente vai estar olhando para o texto de Gênesis 24. Gênesis, isso. Que é quando a gente tem o casamento de Isaac e Rebeca. Uma esposa para Isaque. Abraão já estava bem velho e o Senhor Deus o havia abençoado em tudo. Um dia ele chamou o seu empregado mais antigo, que tomava conta de tudo que ele tinha, e disse: "Põe a mão por baixo da minha coxa e faça um juramento. Jure pelo Senhor, o Deus do céu e da terra, que você não deixará que o meu filho Isaque case com nenhuma mulher deste país de Canaã, onde eu estou morando. Vá até a minha terra e escolha, no meio dos meus parentes, uma esposa para Isaque." O empregado perguntou: "O que é que eu faço se a moça não quiser vir comigo? Devo levar o seu filho de volta para a terra onde o Senhor veio? De onde o Senhor veio?" Abraão respondeu: Não faça o meu filho voltar para lá, de jeito nenhum. O Senhor, o Deus do céu, me tirou da casa do meu pai e da terra dos meus parentes, e jurou que daria essa terra aos meus descendentes. Ele vai enviar o seu anjo para guiá-lo, e assim você conseguirá arranjar uma mulher para o meu filho. Se a moça não quiser vir, você ficará livre deste juramento. Porém, não leve o meu filho de volta para lá, de jeito nenhum. Então o empregado pôs a mão por baixo da coxa de Abraão e jurou que faria o que ele havia ordenado. Em seguida, o empregado pegou 10 camelos de Abraão e uma porção de presentes e foi até a cidade onde Naor havia morado, na Mesopotâmia. Quando o empregado chegou, fez os camelos se ajoelharem perto do poço, fora da cidade. Era de tardinha, a hora em que as mulheres vinham buscar água. Aí ele orou assim: "Ó Senhor, Deus do meu patrão Abraão, faze com que tudo dê certo e sê bondoso para o meu patrão. Eu estou aqui perto do poço aonde as moças da cidade vêm para tirar água. Vou dizer a uma delas: por favor, abaixe o seu pote para que eu beba um pouco de água. Se ela disser assim: beba, e eu vou dar água também para os seus camelos, que seja essa a moça que escolhestes para o teu servo Isaque. Se isso acontecer, ficarei sabendo que foste bondoso para o meu patrão." Obrigada. Esse texto a gente divide ele, na minha Bíblia está dividido ele em 3 partes, que é a parte em que Abraão fala com, a gente tem motivo para acreditar aqui que é Eliezer, a parte em que Eliezer encontra a Rebeca e aí ele conta toda a história para a família de Rebeca, e em seguida a parte que Rebeca volta com Eliezer para conhecer Isaac. Nessa primeira parte, eu digo que a gente tem motivo para acreditar que é Eliezer, porque fala aqui que é o servo mais antigo, e isso combina com o que está no Gênesis 15, 2. A gente pode voltar um pouquinho. Quando Deus está falando com Abraão sobre a descendência que ele havia prometido, e Abraão, ele pontua que respondeu Abraão: "Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer?" Então, esse seria o motivo pelo qual estou falando, considerando que aqui seja o Eliezer. Tranquilo?
Beleza. Então, o Abraão, ele já estava bastante idoso, ele tinha acabado de passar pelo falecimento da Sara, a esposa dele. O Isaac, ele provavelmente já tinha atingido a maioridade, a gente vai ver isso mais para frente também. E ele tem essa preocupação que Isaac, o filho da promessa, não se casasse com nenhuma das mulheres da terra de Canaã. E por que essa preocupação? Alguém tem alguma noção por que é? A gente pode ver esse mesmo tipo de preocupação mais para frente, quando o povo de Israel está mais estabelecido, e aí Deus fala para não tomar mulheres das mulheres de Canaã, das mulheres estrangeiras. Alguém tem alguma noção? Por que é? Ok. Às vezes eu vou fazer essas perguntas para vocês para ajudar a interagir com o texto mesmo. Especificamente isso é por conta de questões religiosas mesmo. E não só questões religiosas, a gente sabe que Canaã, o povo que vivia na terra de Canaã, eles eram de uma ascendência um pouco diferente do povo de Abraão. Então, quando a gente tem a história do dilúvio, e aí vocês lembram aquela história que acontece logo depois do dilúvio, que Noé ele fica bêbado e aí acontece todas aquelas coisas, e Cã, filho de Noé, ele não protege a honra do pai, ele expõe o pai dele, e aí, por conta disso Noé amaldiçoa Canaã. Então o motivo para não se relacionar com as mulheres cananeias é religioso, é para não começar a se relacionar com a religião cananeia, misturar os deuses cananeus com a adoração a Deus, é por conta disso. Esse é o zelo que Abraão está tendo aqui. Então, aí Abraão fala com Eliezer e ele pede para Eliezer com o servo dele, para fazer esse juramento, que é um juramento, uma forma de jurar, né? Ele pede para pôr a mão debaixo da coxa. É muito solene. A premissa aqui, algumas possibilidades. Uma delas é que esse juramento, ele evoca para que, caso a promessa, que aquele que está jurando, seja quebrada, a descendência dele vingue aquele para quem a promessa foi quebrada. Tranquilo? Então, por exemplo, se Eliezer quebrasse a promessa dele e não fosse buscar uma noiva para Isaac, a ideia seria que Isaac e Ismael estariam na obrigação de vingar a promessa que Eliezer quebrou para Abraão. Ok? Ótimo. E aí Abraão fala para Eliezer voltar para onde ele morava. Vamos voltar na genealogia de Abraão, lá no capítulo 11, que aí a gente vai entender por que está falando da terra de Naor. Abraão, ele saiu da Mesopotâmia. A gente tem um mapa de Israel, ele é mais ou menos longo, assim, né? E aí a Mesopotâmia é aquela terra um pouquinho mais para cima de Israel, que fica entre os rios, terra entre os rios. E aí Abraão, ele desce até Israel e ele pede para onde é o Iraque. E ele pede para Eliezer fazer esse caminho de volta para onde estava a família dele. A gente vê em Gênesis 11, 24, na verdade. Viveu Naor 29 anos e gerou a Tera. Depois gerou a Tera, viveu Naor 119 anos e gerou filhos e filhas. Aí fala de Tera e
o filho de Tera morreu e fala aqui que Tera tomou a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. Então, esse movimento de Ur até Canaã começou com Tera, eles chegaram até Arã e ficaram ali. E aí Abraão continuou até chegar em Canaã. Continuando. Por isso que fala para ir até Mesopotâmia, ali no versículo 10, para a cidade de Naor. A cidade de Naor seria o pai de Abraão. Tranquilo até agora? Sem dúvidas? Beleza. E Eliezer, ele faz esse juramento e ele leva 10 camelos e muitos presentes, porque o que Eliezer ia fazer naquele momento seria um casamento mesmo, um casamento com procuração, por assim dizer. Ele estava investido de autoridade para casar Isaac com alguma moça da parentela de Abraão. Por isso ele já leva os presentes que costumariamente eram dados num casamento. E o que Eliezer faz quando ele chega é, primeira coisa, ele vai e ora para Deus. Uma coisa que a gente vai ver acontecendo muitas vezes nessa história é parar o que está fazendo, a história, para um momento de orar para Deus, pedir para Deus levar a bom termo a viagem dele, e orar para Deus agradecendo que deu certo. E aí ele para exatamente onde as moças vão para pegar água. Então, ao mesmo tempo que Eliezer ele trabalha de uma forma totalmente submissa a Deus, ele está cumprindo aquilo para que ele foi enviado. Então ele está fazendo isso de uma forma que ele sabe que é Deus que vai levar a bom termo ou não a viagem dele, e ao mesmo tempo ele se preocupa com fazer as coisas de uma forma eficiente. Então ele não fica escondido, ele não fica no meio da praça, nem nada do tipo. Então, sem perguntas até aí? Tudo bem? Alguma observação? Quem quer fazer? Ok. Marielle, você pode ler do 15 até o 33. Ele nem havia acabado a oração quando Rebeca veio, carregando seu pote no ombro. Ela era filha de Betuel, que era filho de Milca e de Naor, o irmão de Abraão. Rebeca era uma linda moça, ainda virgem, nenhum homem havia tocado nela. Ela desceu até o poço, encheu o pote e subiu. Então o empregado de Abraão foi correndo se encontrar com ela e disse: "Por favor, deixe que eu beba um pouco da água do seu pote." Não pude deixar de lembrar a história da mulher samaritana, né? Com a minha cabeça, né? Então, quando Jesus pediu, né? Por favor, dê-me de beber dessa água. O Senhor pode beber, respondeu ela. E rapidamente abaixou o pote e o segurou enquanto ele bebia. Depois de lhe dar de beber, a moça disse: Vou tirar água também para os seus camelos e lhes darei de beber o quanto quiserem. Rapidamente ela despejou a água no bebedouro e correu várias vezes ao poço a fim de tirar água para todos os camelos. Enquanto isso, o homem, sem dizer nada, ficou observando a moça
para saber se o Senhor Deus havia ou não abençoado a sua viagem. Versículo 22. Quando os camelos acabaram de beber, o homem pegou a argola de ouro que pesava 6 gramas e colocou no nariz dela, e também lhe deu 2 pulseiras de ouro que pesavam mais de 100 gramas. Em seguida perguntou: por favor, diga quem é seu pai. Será que na casa dele há lugar para os meus homens e eu passarmos a noite? Ela respondeu: eu sou filha de Betuel, filho de Milca e de Naor. Na nossa casa há lugar para dormir e também bastante palha e capim para os camelos. Então o homem se ajoelhou e adorou a Deus, o Senhor. Ele disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Abraão, o meu patrão, pois foi fiel e bondoso com ele, guiando-me diretamente até a casa dos seus parentes. A moça foi correndo para a casa da sua mãe e contou o que havia acontecido. Rebeca tinha um irmão chamado Labão, o qual viu a argola no nariz da irmã e as pulseiras nos seus braços e a ouviu contar o que o homem tinha dito para ela. Labão saiu correndo e foi buscar o empregado de Abraão, que havia ficado de pé ao lado dos camelos, ali perto do poço. Labão disse: venha comigo, homem abençoado por Deus, o Senhor, por que você está aí fora? Já preparei a casa e também o lugar para os camelos. Até aqui? Então o homem entrou na casa. Labão tirou a carga dos camelos e lhes deu palha e capim. Depois trouxe água para que os empregados de Abraão e seus companheiros lavassem os pés. Quando trouxeram a comida, o homem disse: eu não vou comer enquanto não disser o que eu tenho para fazer. Fale, disse Labão. Obrigada. Isso que a Marielle pontuou é muito interessante, porque é até meio de propósito, sabe? Ser parecido assim. A Bíblia tem muito disso, por exemplo, quando a gente lê o Sermão do Monte, a gente pode lembrar muita coisa de Êxodo, como Moisés subiu ao monte e aí ele falou a lei, e da mesma forma Jesus estava no monte. Então a Bíblia é cheia desses paralelismos. Exatamente, uma coisa sempre conectada com a outra, porque é um livro só, é uma biblioteca de um livro só. E aí, a gente continua vendo o desenrolar da história, né? E essa história é muito bonita, a forma como Deus foi preparando uma noiva para Isaac. E a história fala que a Rebeca ela era muito formosa e ela era, pelo que a gente vê, ela era muito trabalhadeira, né? Ela trabalhava bastante, estava lá pegando água no poço, e ela não hesitou em parar o trabalho que ela estava fazendo para ajudar um viajante, o que também mostra a hospitalidade dela, o senso de hospitalidade que ela tinha, que é uma coisa muito importante na cultura dos judeus. O senso de hospitalidade deles é um pouquinho diferente do que... acho que no Ocidente a gente tem um pouquinho menos disso. Às vezes a gente recebe um convidado, a gente quer fazer o melhor para eles, mas nessa época e no Oriente isso ainda era maior, é tipo o melhor do melhor para quem fosse um convidado. E aí o Eliezer fica observando enquanto a Rebeca coloca a água, e ele fica orando com ele mesmo, né? Que seja isso mesmo. E é uma coisa que a gente, enquanto cristão, a gente faz bastante, a gente tem essa liberdade para fazer bastante, que é orar o tempo todo. É uma coisa que o Eliezer faz aqui 3 ou 4 vezes, a gente vê ele orando a Deus, pedindo para dar certo, ou então agradecendo porque deu certo. E é uma coisa que a gente não necessariamente precisa parar. É bom também a gente parar um tempo do nosso dia para estar com Deus, e a Bíblia fala para a gente fazer isso,
mas orar o tempo todo, estar com Deus o tempo todo. É uma coisa que me faz pensar muito na Mary Ellen, né? É uma coisa que é bom pra gente aprender com a Bíblia também. E aí eu vou ler essa parte em que o Eliezer conta a história toda até aqui. Ah, sim. E antes disso, todo esse processo de casamento é muito moroso. Ele é muito cheio de... Os casamentos judeus, a gente sabe que uma festa de casamento judeu durava uma semana. Então não tem pressa para eles. E isso é normal. Mas aí o Eliezer, ele tinha uma missão, por assim dizer, e ele tinha pressa. A urgência dessa missão fez com que ele dispensasse. Ele foi até meio deselegante aqui, dispensando a comida e focando na missão dele. Mas é uma outra coisa que a gente pode aprender. Muitas vezes a gente vai ser deselegante porque a gente tem uma missão e a gente e essa missão é urgente, que é a missão que Deus nos dá, no caso. E aí ele disse: sou servo de Abraão, o Senhor tem abençoado muito ao meu Senhor, e ele se tornou grande. Deu-lhe ovelhas e bois, e prata e ouro, e servos e servas, e camelos e jumentos. Sara, mulher do meu Senhor, era já idosa quando lhe deu à luz um filho, e este lhe deu tudo quanto tem. E este deu ele tudo quanto tem. E meu Senhor me fez jurar, dizendo: não tomarás esposa para o meu filho das mulheres dos cananeus, em cuja terra habito. Porém, irás à casa de meu pai e à minha família, e tomarás esposa para o meu filho. Respondi ao meu Senhor: talvez não queira a mulher seguir-me. Ele me disse: o Senhor, em cuja presença eu ando, enviará contigo seu anjo e levará a bom termo a tua jornada, para que da minha família e da casa de meu pai tomes esposa para o meu filho. Então serás desobrigado do meu juramento quando fores à minha família, se não te derem, desobrigado estarás do meu juramento. Hoje, pois, cheguei à fonte e disse comigo: ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, se me levas a bom termo a jornada em que sigo, eis-me agora junto à fonte de água, a moça que saiu para tirar água, a quem eu disser: dá-me um pouco da água do teu cântaro, e ela responder: bebe, e também tirarei água para os teus camelos. Seja essa a mulher que o Senhor designou para o filho do meu senhor. Considerava ainda eu assim, no meu íntimo, quando saiu Rebeca, trazendo o seu cântaro ao ombro, desceu à fonte e tirou água. E eu lhe disse: peço-te que me dês de beber. E ela se apressou e, baixando o cântaro do ombro, disse: bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Bebi, e ela deu de beber aos camelos. Daí lhe perguntei: de quem és filha? Ela respondeu: filha de Betuel, filho de Naor e Milca. Então lhe pus o pendente no nariz e as pulseiras nas mãos, e prostrando-me, adorei ao Senhor. E bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia conduzido por um caminho direito, a fim de tomar para o filho do meu senhor uma filha do seu parente. Agora, pois, se haveis de usar de benevolência e de verdade para com o meu senhor, fazemos saber, se não, declarai-mo, para que eu vá ou para a direita ou para a esquerda. Então responderam Labão e Betuel: isso procede do Senhor, nada temos a dizer fora da sua verdade. Eis Rebeca na tua presença, toma-a e vai-te, seja ela mulher do filho do teu senhor, segundo a palavra do Senhor. Algumas coisas que a gente pode pontuar, de cima para baixo mesmo. Como, novamente, fazendo essa recapitulação da história, novamente, como Deus tinha abençoado Abraão, e como o Eliezer estava levando essa notícia para aqueles que eram famílias de Abraão, que nem a gente viu. Ele estava na casa do neto de Naor. O Naor era pai
de Abraão, né? Pai, Então, ele estava na casa, a Rebeca, por assim dizer, ela era neta do tio de Abraão. É mais ou menos nessa linha a parentela. E a gente vê que Deus responde a oração de Eliezer antes mesmo dele terminar de fazer. É uma coisa que às vezes não passa batido. Antes mesmo do Eliezer terminar de falar com Deus, a Rebeca já aparece e a Rebeca já é a pessoa que o Eliezer estava procurando. Muitas vezes Deus demora muito para responder as nossas orações, né? A gente fica anos orando por uma coisa que é importante, mas Deus tem o tempo dele. Pra gente às vezes é complicado, porque a gente está no nosso tempo limitado e pra gente às vezes parece que demora muito, mas em outras horas parece que é na hora. Mas em todo momento Deus não está nem atrasado nem cedo demais. E aí, quando o Eliezer conta toda essa história, o Labão e o Betuel, eles reconhecem o caminho de Deus e eles reconhecem que tudo isso que o Eliezer acabou de contar é o que Deus fez. E por quê? Qual que é um dos motivos para eles terem reconhecido isso? O Eliezer foi extremamente objetivo. Ele contou a história como ela era, não tentou florear e nem tentou bajular Labão e Betuel, que teoricamente seria ok se ele fosse tentar fazer alguns elogios a eles, porque ele estava querendo casar a filha deles com o filho do senhor dele. Mas ele não faz isso, ele conta a história de maneira bem seca mesmo e bem objetiva. E isso ajuda o Labão e o Betuel a perceberem como essa história e tudo isso é realmente obra de Deus. E eles realmente também se submetem à vontade de Deus, como a gente tem visto acontecer em outros momentos dessa história, que a Rebeca realmente vá com o Eliezer de volta. Mas aí, como eu falei, o processo de casamento é bem moroso, é bem devagar. Então, tendo eles concordado que a Rebeca volte, eles ainda vão fazer um outro banquete. Aí você pode ler, Mirella, por favor? Quando o empregado de Abraão ouviu essas palavras, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e adorou a Deus, o Senhor. Em seguida, pegou vários objetos de prata e de ouro e vestidos e os deu a Rebeca. E também deu presentes caros ao irmão e à mãe dela. Então ele e os seus companheiros comeram e beberam e passaram a noite ali. No outro dia de manhã, quando se levantaram, o empregado disse: "Deixem que eu volte para a casa do meu patrão." Mas o irmão e a mãe de Rebeca disseram: "É melhor que ela fique com a gente alguns dias, talvez uns 10, e depois poderá ir." Mas o empregado respondeu: "Não me façam ficar aqui. O Senhor Deus fez com que minha viagem desse certo. Deixem que eu volte para a casa do meu patrão." Então eles disseram: "Vamos chamar Rebeca para ver o que ela diz." Eles chamaram a moça e lhe perguntaram: "Você quer ir com este homem?" "Quero", respondeu ela. Aí 59. Aí deixaram que Rebeca e a mulher que havia sido sua babá fossem com o empregado de Abraão e os seus companheiros. E abençoaram Rebeca, dizendo: "Que você, nossa irmã, seja mãe de milhões. Que os seus descendentes conquistem as cidades dos seus inimigos." Então Rebeca e suas empregadas se prepararam, montaram os camelos e seguiram o empregado de Abraão. E assim eles foram embora. Isaque tinha vindo ao deserto onde ficava o poço daquele que vive e me vê.
pois morava no sul de Canaã. Ele havia saído à tardinha para dar um passeio pelo campo, quando viu que vinham vindo camelos. Rebeca também olhou e, quando viu Isaque, desceu do camelo e perguntou ao empregado: quem é aquele homem que vem andando pelo campo na nossa direção? É o meu patrão, respondeu ele. Aí ela pegou o véu e cobriu o rosto. O empregado contou a Isaque tudo o que havia feito. Então Isaque levou Rebeca para a barraca onde Sara, a sua mãe, havia morado, e ela se tornou a sua mulher. Isaque amou Rebeca e assim foi consolado depois da morte de sua mãe. Obrigada. Então, novamente, que nem eu falei, os casamentos duravam cerca de uma semana, né? Aqui a gente pode ver que eles queriam que a Rebeca ficasse junto com eles ainda mais 10 dias, provavelmente para preparar ela para o casamento, fazer as festividades. E é muito interessante tudo isso, que o noivo não está lá, né? Mas o Eliezer, ele está como se fosse o próprio Abraão mesmo, como se fosse o próprio Isaac. Ele é o enviado. E eles, novamente, ele é meio sem educação, porque é muito importante a missão que ele está cumprindo naquele momento. Ele percebe a urgência do que ele está fazendo, e isso é mais importante do que a própria etiqueta de ficar lá e esperar todo o processo de a festa de casamento e tal. E ele não se importa com isso. Tudo bem se ele tivesse ficado, às vezes, não nesse caso, tudo bem, não que a gente vá ser toda vez sem educação e não vai esperar, às vezes, ser deselegante, mas em alguns momentos isso é importante, que nem ele fala aqui, que Deus tem levado a viagem dele a bom termo, então ele não queria fazer pouco caso disso. Para ele era mais importante ser elegante com Deus do que com a própria família de Abraão, de Rebeca. E, novamente, ele adora Deus pelos bons resultados que ele está recebendo. E aí eles, uma vez que eles veem que ele está determinado a voltar logo, eles chamam Rebeca, porque ela tem de aceitar, né? Não vai ser uma coisa imposta assim. A noiva tem de aceitar o casamento também. Então, quando ela diz irei, é como se ela estivesse dizendo sim no altar. E aí eles abençoam Rebeca e, meio que sem perceber, ou provavelmente sem perceber, essa bênção que eles colocam sobre Rebeca, que provavelmente era uma bênção comum para colocar sobre a vida de uma moça que estava se casando, ela reflete a bênção e a promessa de Deus para Abraão, que depois Deus vai renovar com Isaac e depois Deus vai renovar com Jacó. Então, sem perceber, eles estão abençoando Rebeca da mesma forma como Deus abençoaria Isaac. Então, essa bênção, ela está sobre essa família. E aí a gente vê que o Isaac estava voltando de... Como que falou na sua Bíblia o nome da terra? Versículo 62. O poço daquele que vive e me vê. Aqui na minha Bíblia está Beer Lahai Roi. Provavelmente é o nome em hebraico, né? Entendi.
Interessante. E outra coisa é que Claro. Exatamente, isso que eu ia falar. Aham, exatamente aí quando a Agar ela tá no deserto e ela tá no deserto e ela tá esperando, bem dizer, Ismael morrer, porque ela tinha sido dispensada por Abraão e porque a Sara mandou Abraão dispensar ela. E aí esse é um lugar de solidão, o que é importante para nossa história aqui também, porque o Isaac, ela estava esperando o Ismael morrer, ela estava olhando para ele e ele ia morrer, ele ia literalmente morrer enquanto ela estava olhando. E Isaac, ele estava nesse lugar, tanto fisicamente quanto emocionalmente, porque a mãe dele tinha acabado de morrer, ele estava de luto ainda, tanto que no final a gente vai ver que esse foi o consolo dele, né? Provavelmente o Isaac, ele estava muito triste com isso, e no capítulo 25 a gente vai ver que o Abraão casando de novo, então provavelmente Isaac estava se sentindo meio sozinho nesse luto dele, porque Abraão, ele tinha passado pelo luto dele e já estava se casando de novo, e para Isaac não tinha nada assim. E ele tinha ido, aqui na minha Bíblia, no 63, fala que ele tinha ido meditar no campo. Então, quando ele está voltando, aí a Rebeca vê ele e desce do camelo. É uma atitude que eles faziam quando tinha alguém de realeza, nobreza, realeza assim, é uma coisa respeitosa. E quando ela pergunta para Eliezer, e Eliezer fala que aquele é o noivo dela, ela coloca o véu, que eles não era permitido, pelo que eu entendi, não era permitido que o noivo visse a noiva sem o véu antes do casamento. E ela coloca o véu, mas o véu, ele não era uma coisa tão rígida como é, por exemplo, na religião muçulmana, mas tinha esse respeito. Então, tanto descer do camelo, exatamente, esse aí que é meu noivo, esse aí que é meu noivo, então tá bom. E aí, Isaac parece que ele não estava muito sabendo o que estava acontecendo, né? E, outra coisa interessante, que nem eu falei, o Eliezer fala, ele se refere a Isaac como senhor dele. Provavelmente Abraão emancipou Isaac por causa do casamento, por causa do falecimento de Sara. E aí o Isaac, ele já era a própria pessoa dele, por assim dizer. Ele tinha chegado na maioridade. Esse foi o marco para ele. E aí o Isaac fica sabendo de tudo isso que aconteceu. E é assim que acontece o casamento de Isaac e Rebeca. Um casamento meio à distância. Alguém quer comentar alguma coisa? Acho que a gente pode orar, né? Já que a gente é crente. Vamos orar então. Senhor, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos pela sua palavra que foi compartilhada aqui, te agradecemos pelo exemplo de Abraão, de Isaac, de Rebeca, porque o Senhor fez essa aliança com Abraão e continua essa aliança, e foi através dessa família que o Senhor trouxe a salvação para nós, foi através dessa família que veio Cristo, e o Senhor redimiu os nossos pecados. Te agradecemos por tudo isso que nós aprendemos hoje, e que o Teu Espírito Santo possa estar agindo nos nossos corações através da semana.
lembrando da tua palavra e nos guiando. No nome de Jesus, amém.